As pessoas hoje falam muito que estão comprometidos com a própria jornada, né? Mas tudo que é decisão que precisa ser tomada, elas procrastinam, procrastinam, procrastinam. A pergunta é: como que eu estou comprometido com a minha jornada se tudo aquilo que me gera conflito, desconforto, atrito, eu adio? Né? Essas etapas que eu chamo de adiar o inadiável é o que nós vamos falar hoje um pouquinho aqui, discutir sobre esse tema. Para que possamos, né, enfrentar o que trava as nossas vidas, sem decisão é impossível isso acontecer. E decisão é uma zona de desconforto. Né? Por isso que eu falo sempre que a gente precisa ser, ao longo da jornada, incentivar, educar a enfrentar as situações de desconforto, a enfrentar aquilo que de fato é doloroso, que é difícil, né? Esses dias, por exemplo, eu estava tendo conversa com meu filho de 6 anos, né, sobre 2 opções que ele tinha durante o dia para a gente fazer juntos. Ele falou: pai, é tão difícil tomar essa decisão. E eu falei para ele assim: meu filho, se prepare, ele tem 6 anos. A vida da gente vai ser de decisões difíceis constantemente, isso não acaba nunca. Quanto mais cedo você acostumar a isso, quanto mais cedo você entender que isso é parte da jornada, melhor você vai conviver. E tomar decisões, gente, não quer dizer só acertar, né? Tomar decisões é não procrastinar. A gente vai errar, a gente vai acertar, vamos, né, ter hora que rever as nossas decisões, mas, né, na própria Bíblia fala o seguinte, né, seja quente ou seja frio, se você for morno eu te vomito, né? Então aqueles que ficam ali no meio do caminho, em cima do muro a vida inteira, além de não viver, procrastinam e adiam aquilo que não é inadiável, né? E vão sofrer as consequências de ter uma bola de neve de confusões, de más decisões, que não vai agradar nem a eles, nem àqueles que eles pensam que preservar essas decisões irá também agradar. Então, uma fonte inesgotável de amadurecimento, experiência, né, e crescimento são as decisões que precisam ser tomadas e entender que isso é um desafio, que vai ter atrito, que vai ter conflito, que vai doer de vez em quando, mas que é necessário passar por esse processo. Sem confronto, gente, não existe transformações. Né? O que eu falo sempre é da lei do antifrágil, né? É no atrito que tudo acontece. Interessante alguns pensamentos que tem hoje de autopreservação, não sei o quê, tem que ter autocuidado, tá bom, mas olha para a natureza, né? Que foi Deus que criou, inclusive. Semente, para virar árvore, ela tem que se transformar completamente, né? O diamante, para virar diamante, passa por um processo de transformação gigante, eu brinco até a pipoca, né? A pipoca só é gostosa depois que ela explode, né? E passa por um processo de fervura, de quentura, né? Tudo aquilo que a gente processa hoje passa por um processo, né, de transformação. E essas transformações fazem parte da natureza. Você imagina se eu tivesse a mesma consciência, atitude de 10 anos, depois de 20, né? Passar por essas fricções trazem experiências importantes e necessárias para que a gente possa ter o processo de evolução e amadurecimento que faz parte do ser humano, né? Então, evitar isso, evitar qualquer situação de fricção, é evitar que nós podemos nos transformar, é evitar a própria linha da natureza, é evitar a capacidade que teremos de olhar para trás e entender, cara, fiz aquilo, mas agora eu estou em outro nível, agora eu preciso pensar diferente, agora eu preciso agir diferente. Tirar a síndrome da Gabriela, que eu falo, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Então, a gente precisa se libertar disso, para que nesse processo, que é de transformação e que é feito, na maioria das vezes, por atrito, né? E outra coisa, a gente não vai ter tempo de uma mesma vida aprender só para os nossos erros, olhar para os demais, aprender com os erros dos outros, buscar informação, se capacitar para que esse processo de amadurecimento seja o maior possível no menor espaço de tempo, que é assim que a gente vai conseguir criar êxito, transformações, felicidade com a gente mesmo primeiro, né? Feliz de ter conseguido, de ter alçado, de ter melhorado, de através daquela transformação ter aprendido. Eu falo muito que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. É só a forma de você enxergar a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa com você. A vida não tem atalhos. A vida não dá saltos. A perfeição que o mundo, a natureza foi criado, ela tem uma razão única de ser e tem uma lei universal que rege tudo isso, que causa esse equilíbrio. Então, tudo aquilo que as pessoas hoje querem pular etapas, né, querem criar atalhos, aqui no Brasil eles falam do jeitinho brasileiro, vai sobrar a bola de neve da consequência disso para depois, seja no aspecto pessoal, familiar, amoroso, profissional, empresarial, porque tudo aquilo que a gente evita, mas que precisava ser tratado, não resolveu, né? E esse não resolveu, eu vou causando ali
Um enrosco, outro enrosco, outro enrosco. Quando eu vou ver, eu tenho mais nós a desatar, fora os que estão por vir. Então, os que estão por vir nunca vão deixar de vir. Mas quando eu deixo um monte para trás, eu não sei se eu olho para trás e desato os que estão lá, ou se eu olho para frente e resolvo tacar. O problema é que muitas vezes um depende do outro, né? Eu preciso da ponta do fio do novelo para emendar uma ponta com a outra para que eu possa seguir. Então, essa adiação, essa procrastinação hoje natural das coisas, que todo mundo quer, vão pelo caminho mais fácil, evita conflito, nós não precisamos de sofrer, nós não precisamos passar pelo processo, preserva essa pessoa, preserva aquilo. Um exemplo prático e radical que eu vou te dar é, quem me acompanha aqui há mais tempo entende, aqueles que estão chegando agora, eu fico sabendo, eu tenho uma doença progressiva, chamada AME, tipo 3. Eu faço sempre essa pergunta em determinadas situações de circunstâncias de vitimismo, né? Da seguinte pergunta: você ou aquelas pessoas que você diz que está protegendo, para evitar que elas passem pelo processo, passem pelo atrito, passem pelo amadurecimento, estariam prontos para enfrentar uma situação dessa? Essas pessoas estariam prontas para depender de outras pessoas, para ser cadeirante? Estariam prontos? Isso pode acontecer com qualquer um. O que vai? Essa autopreservação total que a gente quer causar para os outros e para nós mesmos, facilitaria o processo diante de uma necessidade de você ter que enfrentar a vida de forma bem mais complicada do que seria? Isso vale para uma doença, isso vale para um divórcio, isso vale para uma situação emocional, isso vale para uma situação de caixa empresarial, de possibilidade de quebra. Quem vocês acham que vão vencer com uma situação difícil que pode acontecer com qualquer um nesse planeta? Aqueles que passaram por mais dificuldades, tomaram decisões e que aprenderam a passar por decisões difíceis, ou aqueles que se preservaram, né, e o tempo todo deixaram de encarar aquilo que pode ser fato na vida, né? Fico com esse racional, com esse pensamento, eu acho que ele é muito importante. Não existe construção sem enfrentamento, né? Eu tinha um professor que falava muito comigo assim: você contrataria um engenheiro que colou na prova? Você contrataria um médico que faltou às aulas e colou para operar seu filho, para operar você mesma? Você contrataria, né, pessoas que têm uma determinação relevante para um determinado processo, que pularam etapas, não enfrentaram o processo e não entendem com profundidade aquilo para fazer algo para você? Então por que você faz por você mesmo nesse formato, acreditando que pular, né, criar tags, jeitinho, vai resolver? Fica aí a nossa conclusão de hoje. Para você que está chegando aqui agora, siga o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas demais redes sociais.